É a Adriele. Adriele, né? Então tá. Eu gostaria que vocês salvassem esse link, e nós vamos trabalhar com ele agora toda sexta-feira à noite, tá? Já vou avisando vocês todos aqui, nós estamos com sérias dificuldades no portal. Se vocês estão achando que é só com vocês, podem ficar tranquilos que os professores também estão, a grande maioria deles, sem acesso, tá? O portal está passando por uma transformação de modificação de e-mails, então o cadastramento das disciplinas, planos de aula, cadastramento de links para as aulas, está todo comprometido em razão dessa impossibilidade de acesso, tá, gente? Eles nos pediram mais uma semana para poder regularizar para todos os professores. Então, eu gostaria de deixar vocês avisados em razão disso, que vocês salvem esse link como aula nossa de sexta-feira e, posteriormente, quando houver essa questão de estar arrumado, o portal já estar funcionando 100%, eu vou postar todas as aulas lá, tá? Para que vocês possam ter acesso, então, às nossas aulas. Eu sempre faço assim, eu posto uma aula antes da aula seguinte, né? Então, esta aula aqui, quando eu for postar, eu já vou postar a unidade 1, que nós vamos iniciar hoje, na seção 1.1 e 1.2, né? Se Deus quiser, nós vamos começar e vamos terminar hoje mesmo. Ok, gente? Tudo bem? Nós estamos com 18 pessoas na sala. Vocês sabem me informar se o número de alunos é maior do que esse? Sim, tem mais gente para entrar. Tem mais gente? Então eu vou aguardar um pouquinho, tá? Só mais uns 2, 3 minutinhos. E eu já vou começar a falar para que as pessoas não percam aí o conteúdo, né, da nossa aula que está se iniciando agora, tá bom? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos apenas. E eu vou começar o compartilhamento de tela. Gostaria que vocês me avisassem, tá? Se vocês estão vendo ou não, ok? Todos conseguiram visualizar? Sim. Sim. Muito bem. Podemos começar, gente? Estamos com 22 alunos. Eu já registrei a presença de quem está aqui, tá? Então, nós vamos começar. Assim que os outros forem chegando, eu vou interrompendo a aula para poder inseri-los na sala. E, na medida em que vocês sentirem necessidade de precisar fazer qualquer pergunta, vocês podem me interromper, que eu paro a explicação para a gente poder conversar, tá bem? Estamos entendidos? Ok. Meu nome é Adriana, eu trabalho na faculdade já tem algum tempo, aqui na Unic, né? Eu vim da Beira Rio, tem muito tempo que eu trabalhei na Beira Rio. Trabalhei como professora de estágio há muito tempo, com alunos de 9º e 10º semestres em prática jurídica, no escritório jurídico. Trabalho na graduação também, dou aula para vocês em teoria de argumentação jurídica, fundamentos históricos do direito, teoria geral do processo e outras disciplinas, né? Direito ambiental, entre outras, né? Faz tempo que eu estou ali também. E este semestre me coube para trabalhar com vocês essa teoria da argumentação jurídica, tá? É uma disciplina eminentemente teórica que nós vamos trabalhar, mas eu sempre tenho o costume de mesclar com exemplos da prática, né? Porque eu sou professora de estágio, trabalho com estágio 1, estágio 13, estágio 4, então com certeza nós vamos acabar nos encontrando lá na frente.
se Deus quiser, que vocês vão fazer o curso, vão terminar e vão para o mercado de trabalho com a graça de Deus, né, gente? Então, vamos começar aqui a falar hoje um pouquinho, né? Vamos começar a falar sobre o que seja, quais são os, digamos assim, as definições em relação à argumentação, à teoria da argumentação jurídica. O que essa disciplina tem a ver com a área do direito, né? Nós sabemos que a argumentação jurídica é importante. Nós precisamos entender que o profissional do direito, ele tem que entender de argumentação, sobretudo jurídica. A argumentação jurídica é uma preparação que se faz e um conhecimento que se tem a respeito do sistema jurídico como um todo, né? Então, nós vamos ver dentro da argumentação jurídica, começando agora aqui na sessão 1.1, que eu vou mostrar para vocês todo o nosso sumário. Nós vamos falar um pouquinho de comunicação, vamos entender a figura da comunicação e depois nós vamos passar para a teoria da argumentação jurídica propriamente dita nas outras sessões, tá? Nós vamos abarcar hoje aqui falar um pouquinho de comunicação, né? Temos que entender primeiro como é que se deu a comunicação, né, dentro do nosso, principalmente na nossa legislação e de acordo com a evolução aqui do nosso país, na época desde quando ele foi descoberto para cá, né, nós vamos começar a passar noções para vocês de como é que essa comunicação entre as pessoas foi evoluindo e até chegar nos dias atuais com os exemplos que nós vamos passar para vocês, né. Essa aqui é a capa do nosso livro, tá? O livro é um KLS, que é o livro da Croton, tem vários autores que editam esse livro, e a capa do livro é essa aqui. Qual de vocês já conseguiu ter acesso a essa literatura e baixar esse livro? Quem de vocês? Eu já consegui, professora. Deixa eu ver quem. Joshua. Oi, Joshua, tudo bem? Estou vendo meu pessoalzinho aqui, Fundamentos Históricos do Direito. Que legal ver vocês novamente. Bem-vindos. Nós vamos trabalhar com... Tá? Ok. Quem mais, gente, além do Joshua, conseguiu? Mais alguém? Bom, quando vocês tiverem acesso à plataforma, né, e ao portal, que está, infelizmente, está do jeito que eu falei, ele está instável, vocês podem baixar lá, porque tem um livro digital, e nós vamos trabalhar com ele, tá? Inclusive as nossas avaliações, eu vou preparar em cima desse livro. Eu faço um resumo de todas as sessões para aproveitar o tempo que nós temos aqui em sala de aula para poder falar da disciplina e também do conteúdo que traz a literatura, tá bem? Este aqui é o sumário que nós vamos trabalhar esse semestre, tá? Dentro da unidade 1 que nós vamos começar hoje, nós vamos começar com temas essenciais de língua portuguesa, tendo noções aqui do que seria, do que é a teoria da comunicação, quando é que ela passou a ter a importância, né? Principalmente dentro do mundo do direito, na relação com as pessoas, né? O que se faz, como que os pensadores da comunicação conseguiram, através da ciência, demonstrar para nós o que é a comunicação, como é que ela se dá, quais são os seus diversos sistemas, suas diversas formas, né, de transferir mensagens, né, dar aquele recado que sempre o mensageiro tem para passar para o remitente ou para o receptor. Nós vamos conhecer essas pessoas hoje. E também vamos falar um pouquinho da teoria do discurso, da AD, o que significa estar preparado para aprender a fazer discurso, né? Discurso jurídico propriamente dito, que é o que nos interessa, né? Então nós vamos trabalhar hoje, na nossa aula, a sessão 1.1 e a sessão 1.2. Nós estamos começando a aula agora às 19h18. Eu vou fazer um intervalo com vocês às 20h15. Aí nós vamos retornar às 20h30 para continuar no segundo momento. A gente continuar aqui o nosso conteúdo. Vocês estão de acordo? Nós pararmos das 8h15 até... De acordo. De acordo. Só vai querer tomar Beleza, professor. Né? Pois é, Maria Inês, tomar um cafezinho, né? Fazer um lanchinho. Aí a gente sai. O nome de aluno de escola, né? Marinilson. Você estuda com Marinilson? Estou com Marinilson. Tá bem? Então, na sessão 1.3, depois, na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos conversar. E vamos conversar um pouquinho aqui, bater um papo sobre domínios discursivos, revisitando a norma culta, né? E são assuntos que nós veremos, se Deus quiser, na próxima aula, na sessão 1.3 e 1.4. Tá? E na sessão da unidade 2, nós passaremos, então, propriamente dito, para a teoria da argumentação jurídica, e nós vamos trabalhar a unidade 1 primeiro como preparação para entender a teoria da argumentação jurídica, né? Comunicação e discurso jurídico, a importância dele,
figuras de argumentação, noções introdutórias de lógica, uma matéria importantíssima, né? Porque nós temos que entender que a lógica ela tem muito significado na nossa área, lógica e metodologia jurídica para se trabalhar em argumentação jurídica. Também é importante que nós saibamos, dentro da lógica, estabelecer uma metodologia jurídica para saber argumentar, né, gente? Importante. Na unidade 3, nós estudaremos prática da argumentação, como é que ela se dá nos fatos, né, na realidade do exercício dela, né? E nós vamos aprender na seção 3.1 a construção de discursos nos documentos jurídicos, né? Como iniciar, desenvolver e concluir os parágrafos do texto. Nós precisamos aprender a elaborar isso aqui. Precisamos aprender a escrever. Muita gente tem muita teoria na cabeça, estuda muito livro, mas na hora de colocar em prática, de escrever, tem dificuldade. Então nós precisamos desenvolver essa parte do discurso jurídico, né? Na seção 3.2, nós veremos as estruturas de requerimentos de diversos cartas comerciais. Será que ainda existem cartas comerciais? Como é que são os modelos hoje, né? A análise da estrutura de requerimentos judiciais. Todo mundo aqui sabe fazer requerimento? Quem é que já trabalhou com requerimento e fez requerimento aqui? Você não sabe, nós vamos aprender. E vamos aprender também a fazer requerimentos extrajudiciais, né? Na seção 3.3, nós veremos as estruturas de pareceres. Vamos aprender a entender e fazer parecer, comunicações formais diversas, análise de estrutura desses pareceres jurídicos, né? E notificações extrajudiciais. Vocês vão ver que a notificação extrajudicial ela tem um papel importantíssimo na área do direito, né? E os e-mails. Com o advento da tecnologia, surgiu o e-mail, né? E o e-mail facilitou muito, e em muito, a nossa vida na área do direito. Tanto é que ele foi incluído como meio de comunicação válido e aceito e já regularizado dentro da codificação. O Código de Processo Civil já é tido como meio. Nossa, muito obrigada. Digital, né? Então ele é aceito para fins de notificação de pessoas, testemunhas e por aí afora. Na seção 3.4 veremos a estrutura das principais peças jurídicas. É uma mulher que está falando. Vamos aprender como é que se monta uma petição inicial. Obrigada. Eu falo obrigada para você, porque você é mulher. Os pedidos que devem ser feitos, a forma de se montar, como é que se estrutura um pedido inicial, que dá o pontapé inicial aqui, numa discussão jurídica, né? Vamos entender se tudo tem que ter resposta na área jurídica, né? Qual a importância da contestação para um processo? Nós vamos saber que é de vital importância, né? Principalmente na área civil, na área criminal também. E a apelação, que tipo de documento é a apelação? O que se faz numa apelação? Nós veremos aqui a estrutura desse documento, a montagem desse documento, tudo com modelos ilustrados, tá, gente? E depois, na última unidade, que vai encerrar aqui o nosso semestre, com a nossa disciplina, nós vamos estudar linguagem jurídica, vocabulário jurídico, que são temas que a gente precisa aprender, né? Nós precisamos aprender. Você sabe que o direito é uma profissão formal, estamos aqui diante de uma profissão eminentemente formal, e existem brocardos que nós precisamos aprender. E o vocabulário jurídico, o nosso famoso juridiquês, né? Ele é presente na vida acadêmica e também na vida forense, né? É uma linguagem utilizada por todos os operadores do direito, desde os bancos de faculdade até a última instância do Tribunal Superior no nosso país, né? Então nós vamos aprender aqui algumas características desses vocabulários, repertório vocabulário erudito. Nós temos que entender que existem brocardos que nós precisamos tratar dentro do direito que não caíram em desuso, né? E nós ainda temos que executar esses pronomes de tratamento, por exemplo, né? As abreviaturas que são permitidas e as siglas que são permitidas dentro do direito, né? Estrutura do texto legal, numeração e estrutura de artigos. Da onde é que surgiu essa estrutura de texto legal? Será que houve um modelo, né, em que os juristas pensaram uma estrutura de texto, eles tiraram de algum lugar? E nós vamos ver que houve uma inspiração, né, de uma situação para que os juristas pudessem utilizar como modelo e estruturar toda a codificação que nós temos notícia através de um modelo de artigos com numeração e estrutura, né, de lei. E na seção 4.4, encerrando aqui o nosso semestre, nós vamos falar sobre organização e a estrutura dos acórdãos. O que são acórdãos? Alguém que já ouviu falar em acórdão, vocês já devem ter visto, lido, né, alguma coisa. E ouvido falar em acórdão. Acórdão é o julgamento dos tribunais superiores, né, como se fosse a decisão final de todos os ministros ou desembargadores de instâncias superiores, né. Nós vamos aprender a analisar esses julgados, né,
E nós vamos encerrar aqui o nosso assunto na sessão 4.4, analisando então a estrutura e organização dos tribunais superiores, né? Bem como das publicações dos diários oficiais. Na área do direito, tudo é publicado, excetuando aquilo que se trata de segredo da justiça, os casos que envolvem segredo da justiça, tudo é publicado no Diário da Justiça, né? No processo civil, no processo penal, em todas as áreas, nós sabemos que o direito ele tem a necessidade e a obrigatoriedade, por determinação legal, de publicar-se todos os atos existentes e praticados, né? Então vamos começar, gente, falando um pouquinho aqui na aula 1, né, que nós vamos dar início agora, a respeito de comunicação. Antes de nós falarmos de argumentação jurídica, nós precisamos entender o que é comunicação. Nós temos que entender, principalmente, que existiram estudiosos que pensaram a comunicação, né? Fizeram obras a respeito de comunicação. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar na sala. Ok, vamos lá. Então, nós tivemos aqui a colaboração, né, de alguns autores que pensaram a comunicação para estruturar para a gente a informação de como ela se deu, qual a importância dela. Rutger foi um alemão que, em 2011, editou uma obra e nela ele afirma que o homem só passou a se interessar pela comunicação propriamente dita, enquanto objeto de estudo, né, obviamente, a partir do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, como, por exemplo, o telégrafo. Quem sabe o que é um telégrafo? Agora eu quero ver. Só Marinilson que não pode responder, que eu sei que Marinilson sabe. Eu sei muito. Eu sei. Você não pode responder. Quem mais? Roger? Eu sei, professor. Vocês sabem? Muito bem. O que é um telégrafo? Quem pode me definir o telégrafo? Quem sabe o que é um telégrafo? O avô do fax. O Crispim deu... Olha só que interessante. O avô do fax é ótimo. O Crispim, se ele é avô do fax, você imagina que situação eu fico, né, meu filho? Porque você acredita que eu fiz curso de telégrafo? Gente, o telégrafo foi um instrumento, né, de comunicação que foi utilizado lá no início, né, dos tempos de colonização do nosso país, né, e ele facilitou em muito o desenvolvimento do nosso país, né. Ele praticamente trouxe aí a comunicação de instâncias longínquas, né, que estavam distanciadas da costa brasileira para a corte, né, no caso, na época do descobrimento, após 1500, né, houve o desbravamento pelos bandeirantes, e nós temos uma figura muito ilustre aqui no nosso estado, que foi o responsável por abrir picada nesse mundão de Deus aqui desse Mato Grosso, essas florestas terríveis aí, fincando postes, esticando os fios de telégrafos. De quem que eu estou falando? Vamos ver se esse pessoal conhece a história de Mato Grosso mesmo. De quem eu estou falando? Marechal Rondon. Muito bem. Foi Crispim que falou? Sim, senhora. Muito bem, Crispim. Você sabe que ele foi uma figura ilustre da história, né? Se não fosse Marechal Rondon, será que Mato Grosso ainda estaria desenvolvido? Ele foi uma figura importantíssima no desenvolvimento do Estado, porque através das linhas de telégrafo, ele ligou a instância aqui no centro da América Latina do Sul, né, com o resto do país, né, na costa brasileira, onde se desenvolviam todas o comércio, o Brasil começava a caminhar nos anos, no início do século, né, e tudo isso, né. Então ele foi um desbravador que teve a coragem, né, de abrir picadas nas matas e trazer pessoas para fincar os postes e esticar os fios, né, de telégrafo, trazendo desenvolvimento para o Mato Grosso, gente. Importantíssimo Marechal Rondon para a história do nosso estado e, quiçá, para a história do nosso país, né? Uma pessoa de bastante respeito, né? Muito respeito pelo Marechal Rondon. Então, vocês precisam saber, né? Foi uma figura ilustre aqui da nossa história mato-grossense, né? E ele trabalhava com a implantação e instalação das linhas de telégrafo, de comunicação por telégrafo. Quem é que saberia me dizer como é que essa comunicação se dava antes? Como é que as coisas eram antes? Pode falar, gente. Pode se manifestar à vontade, tá? Muito bem. Cartas, né? O que mais? Então, nós tínhamos as cartas, né? Que eram enviadas. Vocês sabem
que as cartas, elas demoravam demais para chegar ao seu destino final ou ao seu destinatário, né? Uma carta que vinha da Europa, por exemplo, no Brasil, ela demorava cerca de 1 mês para chegar, né? 45 dias. Eu me lembro que aqui no Mato Grosso, na época de 1972, 73, uma carta que saía do estado de São Paulo para chegar aqui em Cuiabá ou no interior do estado do Mato Grosso demorava 7 dias, né? E o telégrafo, ele veio que ajudou muito o desenvolvimento disso, né? Das comunicações entre as pessoas. Porque o telégrafo, ele é uma mensagem urgente que chega rapidamente na mão do destinatário, né? Quem é que já viu aqui e já passou por isso, né? A pessoa do correio, o carteiro, chegava na porta de casa, telegrama, todo mundo ficava assustado. Quem é que sabe o que é um telegrama? Crispim e Marinilson não pode responder, porque para mim esses dois aqui já participaram, né? Mas se ninguém responder, Crispim e Marinilson, fica à vontade. Quem sabe o que é um telegrama? Ninguém? Tem um telegrama. Professor, eu recebi vários, mas agora eu fiquei encabulado. Telegrama não era de assustar, Crispim? O correio batia na porta de casa Era e sempre, vinha... Oi? quase sempre notícia ruim. Sempre, toda vez que a gente ficava ali, sendo chamado pelo carteiro para que ele pudesse entregar para nós um telegrama, todo mundo já ficava preocupado. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Geralmente a notícia não era boa. Não era boa, gente. E ele acertou aqui, tá? O telegrama era um meio de comunicação que se utilizava para dar notícias urgentes para as pessoas através dos fios elétricos, né? O sistema de telégrafo, ele é eletrificado, né? Então, são sinais que são emitidos e grafados, e são transformados, decodificados em palavras. E para se passar um telegrama, nós tínhamos que pagar por letra. Lembra disso, Crispim? Para passar um telegrama, você tinha que pagar a letrinha. Então, se escrevia um texto... Oi, pois não? A Ana Paula, eu vou aceitar ela. A Ana Paula está na sala. Vai, tá aqui. Ana Paula, tá me ouvindo? Tá. Fala oi pra mim, Ana Paula. Levanta a mãozinha se estiver me ouvindo, que às vezes tá com problema no microfone. Oi. Opa! Então tá jóia. Tá. Vamos continuar aqui, gente. Com a explicação em relação ao telegrama. Quem conhece telegrama e quem sabe o que é telegrama, sabe como é que eles eram elaborados, né? Você pagava por letra. Então, geralmente, as mensagens eram extremamente curtas. Papai morreu. Irmão vai chegar. Fulano de tal. Mário chega de viagem hoje. Coisas assim. Palavras super resumidas, textos super curtos. Por quê? Se pagava por letra. E era caro, hein? Era caro. Então, nessa época, houve desenvolvimento... Oi, pois não? Pode falar? Não se usava ponto e vírgula, né, inclusive. Pois é. Você lembra disso, Marinilson? Eu lembro. O correio chegava, coitado, o funcionário do correio chegava todos baforidos, eles andavam de bicicleta e vinham rápido para entregar os telegramas, né? E geralmente, como o Crispim falou, as mensagens não eram muito boas, não, gente. Porque eram mensagens urgentes, né? Quando a mensagem não era urgente, ela vinha por carta, né? E quando se queria, por exemplo, matar saudades de parentes que moram no estado, então se escrevia cartas, né? As pessoas até ficavam assim esperando. Era tão legal essa época, né? Esperar por notícias, sentir aquela emoção da comunicação. Hoje em dia mudou tudo isso, não existe mais, né? Mas a verdade é que o telégrafo, ele abriu as fronteiras. Ele desenvolveu os estados. Foi uma porta de entrada para desenvolvimento. E aqui no Mato Grosso, nosso grande Marechal Rondon foi a pessoa que trouxe esse desenvolvimento para esse estado, né? Ele foi um desbravador, né? Eu tenho muito respeito e eu tenho bastante admiração pelo nosso Marechal, né? Isso porque as tecnologias passaram a ter efeitos diferentes sobre a sociedade e o comportamento dos indivíduos, principalmente por sua capacidade de potencializar as comunicações. As mensagens que antes eram lidas ou ouvidas por poucos, cada vez mais passaram a ser lidas e ouvidas por muitos. O que quer dizer isso? Que com o advento do telégrafo, possibilitou-se um maior número de comunicação entre as pessoas. Elas tinham possibilidade de estarem se falando mais vezes, em diversos locais, né? Uma pessoa que estava no Mato Grosso tinha condições de passar um telegrama para o Rio de Janeiro, para São Paulo, seja para onde fosse, para dar notícias em relação ao que estava acontecendo aqui, né?
a solicitar ajuda para o desenvolvimento das regiões. Então, houve sim um aumento, uma potencialização da comunicação entre as pessoas. Além disso, a comunicação passou então a ter papel fundamental na constituição de territórios, que nem a gente falou aqui, né, nacionais, ligando as suas partes, né? Na verdade, o telégrafo é quem propiciou isso aí, né? Com a instalação de telégrafo, os territórios, como unidades da federação, né, eles foram se interligando através da comunicação com a possibilidade de estarem se falando, se comunicando no desenvolvimento do país, né, ligando as suas partes e contribuindo para a constituição do aparato do Estado, como nós vimos aqui no texto. Muito bem. No início, os estudos sobre a comunicação estavam centrados na técnica, ou seja, em como esses determinassem as trocas comunicativas entre os indivíduos na informação, né? O modelo informacional é que era importante. Utilizava-se a comunicação meramente como modelo teórico de informação, né? O modelo teórico de comunicação, o que predominou nele foi o modelo informacional. Para que se utilizava, então, a comunicação? Apenas para passar e prestar informações de relevância e de importância, né? As pessoas não utilizavam o meio de comunicação para outra coisa, gente, né? Ninguém mandava um telégrafo para falar, oi, tudo bem? Né? Para falar, perguntar como é que tá ou alguma coisa parecida. Os meios, então, de comunicação utilizados na época que começaram a desenvolver as teorias de comunicação, elas tinham aqui como cerne a informação. Então, o modelo era informacional, como alguns autores e pensadores da comunicação escrevem, né? No caso aqui, o Shannon e o Weaver, eles têm obras a respeito disso. Ele é conhecido como o modelo teórico da comunicação, o paradigma teórico da informação, quer dizer, apenas se prestava para informar situações, coisas ou acontecimentos. Nele, a comunicação está centrada especificamente na transmissão da informação e somente nela, né? Ou seja, todo ato comunicativo seria uma troca de informação, sendo definida como todo sinal capaz de reações no comportamento de um dado sistema, né? Então, havia aqui uma troca de informações no que diz respeito a comunicar-se situações que estavam acontecendo, né? Comunicação de sinais, né? Reações de comportamento nesse sistema de comunicação. Esse modelo está centrado numa concepção puramente racionalista, tá? Que supervaloriza o conhecimento da informação, derivado da teoria da matemática, da informação, no âmbito dos estudos da cibernética, matemática, engenharia elétrica e telecomunicações. Então, o modelo e a concepção racionalista, ela visa esse modelo de comunicação nesse sentido aqui, a supervalorização do conhecimento no que diz respeito a essas áreas, né, de comunicação. No esquema de modelo teórico da comunicação, o comunicador, que é o emissor da mensagem, ele envia a mesma mensagem ao transmissor, que transporta a mensagem em sinal. Isso aqui a gente pode ter ideia, e podemos fazer aqui, ter a ideia do operador do telégrafo, por exemplo, né? A pessoa que enviava a mensagem ao transmissor e que transformava aquela mensagem em um sinal, né? E este sinal, por sua vez, ele era transmitido e decodificado. Havia necessidade de se decodificar aquele sinal e aquilo ia ser transformado de maneira perceptível e compreensível para que se chegasse até o receptor, né? Que era o destinatário final daquela mensagem. Então, nesses modelos de comunicação teórica da comunicação, de comunicação racionalista formal, o comunicador tinha o papel de enviar mensagens ao transmissor e eles mandavam através de sinais que seriam decodificados para o entendimento e a compreensão do destinatário final na pessoa do receptor. Vamos ver aqui. O Cleiton está caindo toda hora, a internet dele não deve estar boa, não. A mensagem, neste esquema, seria apenas um pacote de informações, como eu já tinha afirmado aqui no outro slide, né? O cerne da teoria da informação, neste caso, seria apenas a troca de informações relevantes, apenas para se informar coisas relevantes, que se somam com o objetivo de influenciar o destinatário de forma consciente, sempre de alguma intenção. Quer dizer, ninguém vai passar mensagem para alguém se não tiver aqui com o objetivo de influenciar o destinatário para que ele possa, através de uma reação, numa intenção de comunicar uma informação ou uma notícia, né, que ele, de alguma forma, seja avisado e informado sobre aquilo, né?
né? A palavra decodificar, ela vem com a seguinte definição: é processo de interpretar uma sequência de sinais. Então, decodificação significa interpretação de sequência de sinais, tá? Não há necessidade de se decodificar um texto que é de fácil compreensão, por exemplo. Mas uma linguagem de sinais, ela precisa de ser interpretada, ou seja, ela precisa de ser decodificada, né? Transformando em uma mensagem compreensível, como nós estamos fazendo aqui agora na leitura tranquila desse slide, né? Se fosse um sinal, se fosse mensagens de sinal, seria complicado, né? Teria que haver uma decodificação para se fazer compreender a mensagem do texto. No caso específico da comunicação, significa identificar e interpretar os sinais da mensagem enviadas pelo emissor, seja em linguagem verbal ou não verbal. Bom, nós sabemos que não existem apenas uma forma de comunicação, não é? Existem várias formas de se comunicar. Nós temos na história, né, sabemos que a comunicação ela foi importante no registro de fatos. Aqui nós sabemos de culturas rupestres, né, que escreviam lá a sua vida diária, do seu cotidiano de luta, né, na caça com os animais. A gente vê nas paredes das cavernas esses desenhos de registro, né? Eles tentam passar e registrar um fato, informar como é que era a vida naquela época, né? Então, a comunicação ela tem diversas formas de se fazer valer, né? A comunicação verbal nós temos e conhecemos. Temos a comunicação não verbal, que é feita através de sinais. Por exemplo, o surdo-mudo. Como é que ele consegue se comunicar? É uma linguagem toda específica. São linguagens de sinais, não é? O cego ele tem que identificar pelo tato, né, através do braille, o texto que ele está lendo, para ele conseguir, uma alfabetização de braille também, decodificar a mensagem do livro que está escrito em braille. Quem já viu aqui um braille? Quem já viu um livro escrito em braille? Eu. Já viu, né? Então, você passa sobre a superfície do livro, ele está cheio de bolinha, de pontinho. O cego, a pessoa que tem deficiência visual, ela tem a capacidade, e ela é treinada, ela aprende a decodificar aquele sinal que está ali naquele livro, sabia? Ela aprende aquilo ali, né? E o que é mais interessante, né, gente? Eu acho bacana isso aí. A linguagem de sinais para os surdos mudos, por exemplo. A pessoa alfabetiza, eles aprendem esse alfabeto, né, de transmissão das mensagens, eles conseguem montar palavras simplesmente por gestos, né? Conseguem se comunicar pelos gestos, né? Então, existem várias e várias formas aqui de se estabelecer linguagem, né? Sendo ela verbal ou não verbal, de forma a ser decodificada para trazer aqui uma mensagem que seja compreensível. O objeto é a informação que sempre sairá de um mensageiro ou um emissor para chegar a um receptor, tá? A mensagem sempre será enviada pelo emissor para que você tenha um destino final na mão do receptor, né? Essa é o óbice, aliás, essa é a intenção na transformação por mensagem. Este modelo entrou em crise na década de 1970. O ano de 1970 marca, digamos assim, uma revolução cultural no planeta todo. Não foi só aqui no Brasil, né? Praticamente o ano de 1970 ele não marca na história do desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à tecnologia e cultura. Mas a cultura, a tecnologia, ela teve um avanço bastante significativo lá nos idos de 1975 para cima, né? Quase ali nos anos 80, com o desenvolvimento da informática, da internet, que passou a ser pública, antes era só utilizada pelos militares, né? Então ela passou a ser pública com o desenvolvimento das máquinas, né? O computador, com o advento do computador. Então houve um boom dos anos 80 para cá em termos de tecnologia, né? Então muita coisa mudou. Para vocês verem, né? Da época do telégrafo para cá, o quanto nós já mudamos em termos de comunicação. Nem preciso falar, né? Coisas assim, rápidas, acontecimentos ultra rápidos, coisas que uma década alterou tudo dentro da comunicação, né? Então, em 1970, nós tivemos aí uma revolução praticamente mundial em termos de perspectiva culturalista, né? Digamos assim. Para o modelo cultural, a comunicação não é uma troca de informação. Então, a cultura, ela já vem mostrando para a gente que não é só para se passar informações, para trazer conhecimento a respeito de situações fáticas, que se usa aqui a comunicação, mas sim uma troca simbólica.
por meio do qual os homens expressam os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus valores. Então, não se pode utilizar a comunicação apenas para trazer informação, documentar fatos históricos, por exemplo, né? Já pensou se as nossas bibliotecas só tivessem documentários? Livros documentários, né? Então, nós sabemos que a comunicação ela se desenvolveu a partir de podermos termos aqui a valorização dessa troca simbólica, né, entre as pessoas, por meio de pensamentos, por meio de sentimentos, por meio de valores, né? Ela considera ainda que esses sujeitos participantes da comunicação têm diferentes graus de cultura, certo? Uma pessoa de qualquer nível cultural tem condições de escrever uma carta ou demonstrando seus pensamentos e seus sentimentos para qualquer um, né? Qualquer um de nós consegue decodificar a mensagem, ler a mensagem, né? Se a pessoa entende que deve fazer um pedido ou qualquer coisa que seja, temos condições de decodificar. Então, a mensagem ela não pode ser apenas utilizada para dar informações, ela precisa também ser considerada em seus diversos aspectos, né? Essa troca simbólica significa que as pessoas podem se expressar comunicando-se, né, passando e transmitindo mensagens do emissor para o receptor e ali dizendo do seu pensamento, dos seus sentimentos, dos valores que elas consideram em suas vidas, né? Então, ela considera que esses sujeitos participantes da comunicação têm diferentes graus de cultura, condição social, crenças, profissões, quer dizer, um universo de pessoas, né, que também influenciam e enriquecem, por que não dizer, né? Enriquecem aqui o modelo de comunicação por meio de troca simbólica e não só um modelo de comunicação no que diz respeito à troca formal apenas de informações, né? Outra crítica que esse modelo cultural de 1970 trouxe foi a de que o modelo teórico é que se ser... Oi, pois não? Você pode apertar de novo, fazendo um favor, Ana Paula, que caiu de novo. Eita, mas vocês estão caindo, hein, gente? Que é isso? É porque é sexta-feira, né? Indirlane Santos, Daiane Patrícia. Deixa eu ver aqui. Pronto. Todo mundo na sala, pessoal? Todo mundo tranquilo? Qualquer coisa me chama, tá? Que eu boto pra dentro novamente se cair. Tô bem, Dani, vamos lá. Bom, gente, então, outra crítica que esses teóricos da teoria culturalista fizeram aos outros que são esses únicos, digamos assim, que defendiam um modelo de informação apenas para se prestar fatos, né, documentais e informações de relevo, esse modelo de perspectiva cultural que veio no ano de 1970, que modificou, né, na verdade, revolucionou muita coisa, inclusive o meio de comunicação, eles criticam o modelo teórico, né? E ele diz que o modelo cultural, ele faz ao modelo teórico, é que esse seria unidirecional e apenas instrumental. Ou seja, eu quero passar uma informação para alguém apenas através de um instrumento. Pode ser carta, pode ser telégrafo, pode ser o que for, não é? Um telegrama ou uma carta. Mas eu quero apenas informar uma situação. Eu não espero da outra pessoa nenhum tipo de reação, digamos assim, né? Neste modelo, unidirecional e instrumental, se utiliza apenas da informação do mensageiro, né, que é o emissor da mensagem, e não se espera do receptor nenhum tipo de reação. Ele apenas vai ser comunicado de algo através de uma carta, né, de um instrumento de comunicação que chegará até ele trazendo a informação. Né? Uma vez que a informação seria simplesmente transmitida pelo comunicador, recebida pelo destinatário, o que não corresponde à verdadeira natureza de comunicação, que a comunicação, ao ver, né, dos modelos culturalistas, elas têm que ser essencialmente dialógicas e interativas, e hoje nós vivemos essa tecnologia. Antes, quando se ligava a televisão na década de 80, né, até 1990, se ligava a televisão quando se assistia um jornal, você ficava ali como um mero espectador recebendo a informação do que acontecia no país e ficava como telespectador e não havia nenhum tipo de interação. Hoje isso mudou demais com o advento da tecnologia, né? Hoje, através do QR Code, você pode ali fazer comunicação, interagir com os meios de comunicação, fazer através de respondendo os questionários do QR Code, você responde, interage ali com aquela informação. As hashtags você pode utilizar também para dar a sua opinião em relação a determinado tema que está sendo noticiado ou debatido numa rede de televisão. A coisa mudou demais, né? Então, os culturalistas é que estavam com a razão.
Porque essencialmente comunicação é necessário que haja diálogo, é necessário que haja a interação. Isso é enriquecedor. Ah, mas o papel da informação é importante? Sim, ninguém está desprezando o papel da informação. Mas isso não significa dizer que o emissor apenas é quem vai ter aqui a importância de informar uma mensagem. Mas o receptor ele também tem que reagir aqui, de acordo com aquilo que ele está recebendo e decodificando na mensagem. Qual a reação do receptor, né? Importante. E nessa interação é possível se descobrir. Né? Numa comunicação dialógica é possível se descobrir. Vamos dar um exemplo aqui, eu já falei, mas nós vamos falar novamente. Né? Olha só, simples para nós entendermos todo esse processo de progresso, né, que os meios de comunicação e a comunicação propriamente dita, ela sofreu até hoje. A comunicação de notícias nos telejornais é um exemplo de comunicação em que prevalece o paradigma informacional apenas. Ninguém ligava a televisão para ficar copiando ou fotografando QR Code ou fazendo hashtag e mandando e-mail, né? As pessoas antes ligavam a televisão apenas para se informar, receber as notícias, né? Vamos ligar a televisão apenas para ver notícias. Antigamente era assim, as pessoas ligavam a TV à noite apenas para ver jornal. Era uma coisa assim, né? Pois os âncoras e os repórteres falam. E não há possibilidade do telespectador se manifestar. As coisas eram assim antes. Com o advento do progresso e da tecnologia, tudo isso mudou, né? Antes, né, além disso, o grande objetivo do telejornal era apenas divulgar acontecimentos das coisas que aconteciam, do que se passava, né? Acontecimentos importantes, né? Notícias que seriam necessárias que a população tivesse conhecimento, né? Então, o papel dos telejornais era esse, né? Comunicar, né? Informar apenas, sem a menor possibilidade de manifestação do telespectador, não é verdade? Então, o grande objetivo de um telejornal seria a divulgação de acontecimentos importantes, visto que nele a mensagem também é vista como um conjunto de informações apenas, né? Agora, esse jornal que comunica e informa notícias, que não há possibilidade de reação do telespectador, ele é diferente, é uma comunicação muito diferenciada de um programa de debate, por exemplo. Num programa de debate já é diferente, ali você está vendo a troca de ideias. O mensageiro e o receptor estão ali ao vivo para você, mostrando a comunicação entre eles de forma dialógica e interativa. E você, como telespectador, está vendo isso. Então, os programas de debate são muito diferentes daquilo que acontece apenas nas informações em razão dos telejornais, né? Os programas de debate, os programas de entrevistas são exemplos de um modelo de comunicação dialógica, cujo objetivo não é transmitir somente informação. Aliás, não é transmitir informação, mas sim expressar ideias através das entrevistas, né? Opiniões por essas mesmas entrevistas e contar um pouco da própria história nessas entrevistas, né? Trazer ao conhecimento das pessoas o que elas pensam, qual a visão de mundo que elas têm em relação às situações, não é verdade? Aqui, programas de debate e entrevistas são exemplos de um modelo comunicacional dialógico, né? Então, gente, a gente está vendo aí que houve uma modificação muito grande nos modelos teóricos de comunicação. A comunicação meramente informacional veio mudando, né? Ela veio mudando para interagir, para dialogar e trouxe para nós aí um progresso bastante grande, né, no que diz respeito aos modelos de comunicação, principalmente com o modelo culturalista do ano de 1970. Por isso é necessário fazer uma distinção entre estrutura, sentido e função da comunicação na sociedade, tá? Bem como compreender cada um desses aspectos para entender o fenômeno comunicativo como um todo, sem confundir, gente, a comunicação, né, em si com os meios técnicos que possibilitam que ela ocorra. É importante comunicar? Sim. A mensagem que tem para se passar é importante? Sim. Mas os meios pelos quais você utiliza para isso não podem se confundir com a mensagem propriamente dita. Não é verdade? Que existem formas e formas de se comunicar, de se informar, de se passar notícias, né? De interagir, de dialogar e de interagir com as pessoas, principalmente nos dias atuais, né? Bom, alguém tem alguma pergunta em relação aos modelos de comunicação informacional e os modelos de comunicação cultural? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode responder para vocês. Senão, a gente vai entrar aqui
no assunto sobre comunicação e linguagem, né? Vamos lá. Sem linguagem, não há comunicação. E aqui nós estamos falando de linguagem de uma forma geral, tá? Não é apenas pela via oral, pela manifestação do falar, que nós podemos dizer que as pessoas se comunicam. Eu acabei de dizer aqui que os cegos eles têm toda uma possibilidade de estar passando as suas mensagens através de uma linguagem ou de entender o mundo através de uma linguagem escrita pelos livros em braille, né, pela comunicação braille, né? E os surdos mudos? Oi? Pois não. Isso foi para mim, mas eu não estou vendo a sua tela. Eu estou vendo o senhor, a sua tela para mim está minimizada. A tela... Viu agora? Conseguiu ver? Aí, para mim, ainda não familiar. Gente, quem está vendo a tela toda? Isso, Eu consigo ver se eu alternar clicando embaixo. isso. Tô vendo ela inteira. Ah, agora A internet, gente. Às vezes a internet ela traz esse problema. Eu vou abrir aqui para todos vocês. Aqui embaixo eu estou, tá? Minha foto. Eu vou minimizar agora aqui a nossa sala. Todo mundo está vendo? Sim. O texto? Sim, professora. Isso. Tudo bem, gente. Que nem o colega, se alguém tiver qualquer problema de visualização, pode me interromper aqui sem problema nenhum, tá? O colega conseguiu visualizar agora? Está conseguindo ver? Sim, obrigado. Vamos lá. Muito bem. Comunicação e linguagem, então, vai expressar aqui nesse texto que nós vamos tratar a respeito da linguagem, né? E a linguagem, ela não precisa ser uma linguagem praticamente oral, a linguagem falada. Existem outras formas de se comunicar. A linguagem, o meio de comunicação através da linguagem pode ser exercido de diversas formas, né? O fato é que sem ela não há comunicação, né? Não estamos falando aqui apenas da linguagem verbal, mas sim de toda e qualquer linguagem, conforme eu afirmei. Por exemplo, as abelhas, elas se comunicam por códigos. As abelhas não conversam, mas elas têm códigos pelos quais elas se comunicam, como todos os outros animais, né? Nós vemos aí os animais marinhos, né? Eles usam de ondas sonoras para poder se fazer entender, eles se comunicam, têm noção disso, né? Às vezes os animais até nem enxergam, mas eles têm uma outra faculdade que faz com que eles tenham a condição e a possibilidade de estar se comunicando e estar visualizando perigos à sua frente, ou mesmo presas, né, quando eles fazem sua caça. Então, existem diversas formas de se comunicar dentro da comunicação, né, digamos assim, se tratando de linguagem. Nós, mesmo sendo os únicos seres capazes de utilizar uma linguagem verbal, seres humanos, né, também utilizamos outros tipos de linguagem. Por exemplo, quando piscamos para alguém, né, ao contarmos uma mentira, a gente está passando uma informação aqui a respeito do assunto, né? Ou fazemos uma brincadeira, ou ainda apenas olhamos para alguém, uma conversa, para sinalizar um julgamento sobre o que uma terceira pessoa está falando, né? Então, nós temos meios de linguagem que não são apenas as verbais, né? O nosso corpo, como falam os cientistas, né, e os estudiosos da neurolinguística, eles dizem que o nosso corpo fala. As expressões corporais, elas falam, né? Então, quem entende de neurolinguística sabe. Os psicólogos também conseguem identificar, através da comunicação corporal, a situação íntima, às vezes, das pessoas. Até juízes, eles são treinados para entender. De uma linguagem corporal, quando ele vai interrogar réu e testemunha, né, gente? Então, a gente tem notícia de que essas pessoas recebem, estudam, né, informação nesse sentido, para decodificar linguagens que não sejam apenas as linguagens verbais, né? Ou apenas a linguagem falada, né? Que nós temos aqui como seres humanos, os únicos capazes de expressar uma linguagem verbal. Fora o papagaio, né? Porque o papagaio é repetidor. O papagaio, que nem a gente fala, até papagaio fala, mas o papagaio ele é treinado, né, gente? Ele é treinado porque você dá uma migalhinha ali de um carocinho para ele de girassol, sementinha de girassol, o bichinho fala tudo que ele deve e que ele não deve, né? Porque a gente vê um monte de gente ensinando o bichinho, coitadinho do papagaio, fica falando absurdo isso aqui, né? Os bichinhos tão bonitinhos que a gente acaba rindo, mas é um horror. Mas então, o bicho, ele não tem entendimento a respeito da mensagem que você está passando para ele, né? Ele está apenas copiando, né? Ele está sendo treinado, domado para que ele repita aquele comportamento, diferente de nós que somos entendedores, né? A gente decodifica a mensagem, né? O que utilizamos são códigos.
E entre esses códigos está o código linguístico, ou seja, a linguagem verbal. Nós a utilizamos, né? Nós temos todo um aparelho preparado para a manifestação verbal, né? Na nossa boca, nosso rosto, todo preparado para isso. Esse código precisa ser partilhado por uma comunidade para que a comunicação seja cumprida de forma efetiva. Quando o indivíduo comunica uma mensagem a outro, ele espera ser entendido e correspondido. Alguém aqui gosta de ficar falando para a parede? Não, né? Quando você fala com alguém, você quer se fazer entender. Você não vai conversar e provocar uma discussão ou conversar com alguém, chamar alguém numa conversa para ficar falando só você sozinho com você mesmo e a pessoa olhando para sua cara. Quando o indivíduo comunica a mensagem ao outro, ele espera que haja uma reação. Ou menos que seja entendido aquilo que foi dito e que na correspondência haja uma reação. Pode ser que a pessoa também não queira se manifestar, né? Em termos de direito, falando aqui em documento, principalmente em ação judicial, quando a pessoa que faz a petição inicial e através de uma mensagem ela processa alguém, juntando ali os seus documentos numa exordial, o oficial de justiça entregando o mandado de citação para aquele que vai ser o receptor da mensagem, né, via oficial de justiça ou mesmo por carta, ele vai ter que tomar uma providência em relação àquilo. Na área do direito, não se pode deixar de, além de entender, corresponder à mensagem. Né? Nós sabemos que é importantíssimo aqui no recebimento das petições iniciais, quando a pessoa é citada para se manifestar nos autos, ela tem um prazo para responder. O que acontece com a pessoa que não faz nada? Quem é que saberia me informar aqui? Vamos ver quem está estudando já. O que acontece, gente? Quando a pessoa recebe o mandado, recebe a petição inicial de documentos, lá no mandado está escrito que tem 15 dias para responder. O que significa isso? Significa que se ele não falar... Se ele não responder, presume que o que o doutor está falando é verdade. Muito bem. Quem foi que respondeu? Quem foi que falou? Mário Márcio. Oi, Mária, que eu não estou vendo o seu nome aqui, desculpa, tá? Muito bem, Mária, é isso mesmo, né? Nós temos no direito uma coisa muito grave, principalmente no processo civil, quando o réu, ele é citado por mandado e ele tem um prazo para que ele apresente a sua resposta, geralmente de 15 dias, né? E quando ele não faz nada, muito embora ele tenha entendido, ele não corresponde ao determinado ali naquele mandado, deixando passar o prazo, o que vai acontecer com ele? É o famoso cala consente, né? Todos os fatos alegados contra ele na petição inicial vão ser tidos como verdadeiros pelo juiz em razão do quê? De que não houve uma reação, né? Então, no direito é muito importantíssimo que a pessoa, recebendo ali a petição inicial com seus documentos, faça a sua resposta no prazo determinado pela lei, né? Contestação geralmente são 15 dias, e responda à ação judicial apresentando a defesa que tiver. É importantíssimo, no processo penal principalmente. O réu citado ele precisa se manifestar, apresentar sua defesa preliminar. Se ele desaparecer pessoalmente, pode ser também sua revelia, assim como no processo civil. Todos esses institutos vocês vão ouvir, né? São institutos de comunicação escrita, né? Não é uma linguagem verbal, mas é uma comunicação escrita que demanda aqui um entendimento e uma correspondência, certo? Bom, vamos dar outro exemplo aqui. Quando uma pessoa diz para outra, feche a porta, por favor, existe um comando aqui nessa situação. A mensagem que traz um comando de um pedido de alguém para outra fazer alguma coisa. A reação da pessoa pode ser de compreender e atender, ou a pessoa pode compreender e não atender, não fazer nada, né? Então existe todo um comando aqui de entendimento. A pessoa que faz o pedido, ela espera que o seu interlocutor realize o que foi solicitado. E para isso o interlocutor precisa compartilhar o mesmo código, né? Qual é o mesmo código compartilhado? É a reação atendendo ao pedido. A pessoa se levanta e fecha a porta. Não é verdade? Então, como é que nós seres humanos nos comunicamos? Quando eu peço a você, feche a porta da sala de aula para evitar do barulho vir aqui dentro. Você, captando a mensagem desse mesmo código de linguagem verbal, vai lá e atende ao pedido e executa a mensagem, né? O teor da comunicação. É assim que a linguagem ela é estudada, né? Medindo até que ponto as pessoas se manifestam e conseguem atender umas às outras pelo mesmo código.
A partir dessa simples situação, podemos perceber que a linguagem ela pode ter funções diferentes, como essa de comunicar um pedido, né? Então, a linguagem ela tem várias funções diferenciadas, né? A ideia de que a linguagem tem diferentes funções, e não só a informação como cerne, né? Como propunha lá o modelo primeiro que nós vimos, que é o teórico de comunicação, foi difundida por Jacobson em seu trabalho de linguística e poética nos anos de 1960. Né? Para ele, defender a necessidade de se dedicar ao estudo da poesia, por exemplo, de uma forma ampla, Jacobson distingue a poética, a linguagem poética, como uma das funções da linguagem. Quando você faz uma poesia, você não está transmitindo uma mensagem? Nela você transfere através da mensagem escrita ao interlocutor ou ao receptor, no caso. Quando você destina uma poesia para alguém, você está querendo passar uma mensagem, e nela, ela está se emanando aqui, ela está elevada de sentimento, né? Quando você faz uma poesia para alguém, né? Então você está ali colocando uma carga emocional para o receptor da mensagem. É uma forma de se expressar sentimento, né? Não apenas informar as pessoas, mas expressar o que se sente, né? Então Jacobson ele distingue aqui, entre elas, a forma poética de se comunicar como função de linguagem, né? Para isso, retoma o modelo triádico da linguagem, de Carl Burger, que escreveu uma obra em 1930 a respeito desse assunto, segundo a qual, para ele, a linguagem seria dotada de 3 funções: representação, apelo e expressão. Bom, houve uma modificação, uma substituição desse nome, mas que significavam, no fundo, a mesma coisa, de representação por referencial, de apelo por expressiva e de expressão por conotação, né, ou conotativa, ou conativa, aliás, respectivamente. Jacobson acrescentou, além dessas 3 formas que ele entendia como meios de linguagem ou de comunicação, mais outras 3 funções ao modelo. Ele acrescentou a metalinguística, a poética e a fática. E para tratar dessas 6 funções, o autor ele parte do seguinte modelo comunicativo. O modelo de comunicação que todos conhecem e vocês vão encontrar em qualquer livro de comunicação é esse aqui. Haverá sempre um remetente. E o remetente tem um objeto ou um objetivo, que é a transmissão da mensagem. Nessa mensagem está escrito o contexto, o código, aquilo que quer se dizer, ou quer se informar, ou quer se transmitir. E obviamente que tem que haver um destinatário ou receptor. Esse é o modelo mundial, né? Digamos assim, de comunicação. É o modelo do Jacobson. O emissor, que vai transmitir através de um contato ou de um meio de comunicação a mensagem ou o código, né, dentro de um contexto de comunicação, para o destinatário. Né? Não importa o meio aqui. Né? O que importa é que vai haver um meio de comunicação para que se passe a mensagem ou o código para que se chegue até o destinatário, para a compreensão dele, né? Para o atendimento dele. Nesse modelo, o remetente transmite uma mensagem utilizando um código em um contexto específico. Ele pode tratar de qualquer assunto, qualquer que seja, por meio de um canal físico ou psicológico ao destinatário. Né? Nós podemos utilizar de diversas formas para passar a mensagem. A partir dele, Jacobson defende que, em todo o ato comunicativo, um desses elementos terá maior relevância, ou seja, cada elemento determina uma função diferente da linguagem, e é verdade. Dessa forma, a linguagem teria uma função específica quando a mensagem está centrada no remetente, e outra função quando a mensagem se centra no código, que é propriamente a mensagem, né, que tem a importância, ou outra ainda quando ela é centrada no contexto e assim por diante. Então, quando se comunica alguma coisa, quando se quer passar uma mensagem, existem situações em que o emissor é que é o foco daquela mensagem, a mensagem propriamente dita é ela que importa, ou a situação envolve o receptor. Né? Então, são contextos em que ela está inserida para que ela possa ser interpretada e atendida, principalmente transmitida. Né? Nós temos algumas funções aqui e nós vamos ver cada uma delas dentro desse modelo dialógico. A função emotiva, ela também é chamada de expressiva. Por quê? Ela centra-se no remetente, tá? E visa uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo que está se falando, para suscitar uma impressão de uma certa emoção. Né? Então, exemplo, seriam as interjeições.
Quando você faz, ai, puxa vida, então você está querendo o quê? Trazer para si essa expressão para chamar a atenção, visando uma expressão direta, uma atitude, né, em relação àquilo que está se comunicando. Né? Você está transmitindo uma impressão de uma certa emoção. Puxa vida, amanhã vai fazer 45 graus. Já pensou, gente? Vamos morrer todo mundo, inclusive, né? Que Jacobson seria, para Jacobson, seria o extrato mais puro da linguagem. Né? Então, quando você fala de maneira emotiva, sempre você vai ter uma carga de emoção naquela mensagem que você quer transmitir ou transferir. Né? Muito bem. E a função referencial? Né? Como é que nós podemos definir função referencial? Ela é também chamada de denotativa ou cognitiva. Centra-se no contexto e visa transmitir informações, sendo, portanto, determinada pela noção de falso ou de verdadeiro. Quer dizer, a referência é o que importa, tá? Se aquilo é verdadeiro ou falso, de acordo com o que está querendo se transmitir naquela informação. Na função conotativa, também chamada de apelativa, centra-se no destinatário, né? Ou seja, a pessoa que vai receber a mensagem e visa influenciá-lo ou persuadi-lo. O uso é o exemplo do imperativo, por exemplo, ou do vocativo. Os verbos utilizados no modo imperativo, eles são determinantes de alguma coisa, né? Faze tu a lição de casa, né? Então, assim, trazem toda uma carga de determinação para que a pessoa, numa função conotativa, né, digamos apelativa, que o destinatário cumpra o teor da mensagem. Né? Os verbos no modo imperativo, eles são a expressão máxima dessa situação. Função poética está centrada na mensagem. É aquela que a mensagem se volta para si mesma. O que importa é a poesia, é o que está ali, é o que sai daquele texto. Né? Pois como ela procura sempre a melhor forma ou a forma mais literária ou rebuscada de se transmitir uma mensagem, ela é um fim em si mesma, ela volta para si mesma. Né? Então, a função poética está centrada na mensagem em si, não tanto no emissor quanto no receptor, mas na mensagem em si. E a função fática? Ela está centrada no contato. Ela visa prolongar ou interromper a comunicação para verificar se o canal funciona, atrair a atenção do interlocutor ou confirmar se ela continua. Por exemplo, ei, vocês estão me ouvindo? Eu estou exercendo uma função fática. Todos vocês estão na sala de aula, vocês estão me ouvindo? Meu microfone está audível para todos? Então aqui eu estou exercendo uma função fática de comunicação, de mensagem. Tá? E por fim, a função metalinguística, que está centrada em um código, né? Visando utilizar o código para falar do próprio código. Então, aqui traz toda o cerne da mensagem, o centro dela, na referência do código que visa a sua própria interpretação, digamos assim. De acordo com o autor, dividir a linguagem nessas 6 funções não significa que cada ato comunicativo utilize apenas uma delas, claro que não. Nós podemos utilizar da mensagem poética, por exemplo, para determinar alguma coisa numa mensagem conotativa. Através de uma poesia, nós também podemos utilizar a intenção daquilo que traz o poema, mas que ele também tenha uma função conotativa. Não ser atendidos naquilo que nós estamos escrevendo, mesmo através de um poema, mesmo através de uma poesia. Então, ela vai ter 2 funções, uma poética e uma conotativa. Na verdade, os atos comunicativos geralmente são permeados por mais de uma função, né? Como eu disse para vocês, você faz uma poesia, mas nela tem toda uma função conotativa. Tem todo um imperialismo de determinações, de questões afirmativas, que você quer ser ouvido, você quer que a sua vontade seja atendida, né? Porém, sempre haverá uma que prevalece sobre a outra, né? E isso a própria mensagem, ela traz aqui na sua interpretação a importância ou a prevalência de uma sobre a outra. Ele dá um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que de alguma forma expressa sua raiva por alguém. A função que predomina neste ato comunicativo é a emotiva. Quando você comunica a alguém ou você se expressa de maneira a demonstrar a raiva que você tem por alguém, o ato comunicativo ele está elevado de uma carga de emoção, né? Mas a referencial também está presente. Por quê? Uma vez que a pessoa também está informando alguém sobre a raiva, quer dizer, a referência é o que ela sente. E ela sente e já demonstrando isso, né?
Então, ela tem aqui o referencial, que é a raiva, e ela demonstra esse sentimento pela própria mensagem, né? Informando alguém sobre a raiva que está sentindo. Muitas vezes, ler um texto está lá eivado de emoção, raivosa, né? Isso significa que a pessoa tem raiva, né? Nos dias atuais, a gente está vendo muito isso, né, gente? A linguagem de ódio, ela está assim, ela crassa, né? Na internet, principalmente, o que as pessoas mais fazem é praticar a linguagem de ódio de umas pelas outras. E eu percebo isso, não sei se vocês também já tiveram essa percepção, pessoas que nem se conhecem, se agridem gratuitamente na internet, né? Você está dando uma opinião, vai lá ver fulano digital lá, com todas as pedras para cima de você, e se brincar ainda te solta um palavrão. Não é assim? Não sei se é apenas o meu sentir, mas eu acredito que muitos de vocês aqui já viram que os meios de comunicação eles estão eivados de manifestação de ódio, por exemplo. Tanto é que a gente está vendo aí diversos julgados e providências em relação a essa questão de comunicação por via do ódio, né? Apesar de Jacobson manter a perspectiva de língua como código de traçar um modelo comunicativo que não contempla a dialogia, ou seja, o estabelecimento de interação e diálogo entre as partes, o modelo do Jacobson é apenas de informação, né? Ele não traz essa perspectiva, né? E o dinamismo das interações comunicativas, apesar disso, ele introduziu um importante elemento a este modelo, que é o sujeito falante, que intencionalmente escolhe a função da linguagem com a qual deseja se expressar, né? Então, o sujeito falante, ele é o cerne aqui do início da comunicação. Alguém tem que falar, alguém tem que passar a mensagem, alguém tem que transmitir a informação, alguém tem que escrever a poesia, alguém tem que se manifestar. Alguém se manifestou de maneira odiosa ou raivosa, mas tem que ter sempre um sujeito falante, né? Nesse sentido, Jacobson pode ser visto como um dos primeiros autores a pensar sobre a enunciação, inserindo-se, portanto, na construção teórica dos estudos enunciativos, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, no segundo momento da nossa aula, vendo aqui a aula número 2 da sessão 1.2. Tá bom, gente? Vamos fazer o nosso intervalinho, já são 8h16, desculpa, eu passei um minutinho além do combinado com vocês. Lá por volta das 8h30, né, 8h35 no máximo, a gente está voltando aqui para a sala. Todos de acordo?